que eu sugeriria, o que é que eu faria hoje se eu estivesse me formando hoje, o que é que eu adotaria para ter um crescimento mais consolidado, um retorno melhor. Eu acredito sim que é possível viver e viver muito bem da psicologia, para que você não seja apenas só mais um profissional da psicologia entre tantos que existem. Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Este programa é dedicado para você, jovem profissional de psicologia, profissional recém-formado, ou até mesmo para você que já tem um tempo de formação, mas quer dar um upgrade no seu exercício profissional, quer ter melhores resultados. Pois a partir desse programa, nós vamos iniciar uma série sobre tudo aquilo que eu queria saber, que eu sei hoje, se eu fosse um psicólogo recém-formado. O que é que nós vamos trabalhar nessa série? Dicas, orientações do que você, psicóloga, psicólogo recém-formado, um jovem ou uma jovem profissional de psicologia, ou você que quer dar uma mudada e melhorar os retornos do teu serviço psicológico, a tua prática profissional, o que eu sugeriria, o que é que eu faria hoje se eu estivesse me formando hoje, o que é que eu adotaria para ter um crescimento mais consolidado, um retorno melhor do meu exercício profissional de psicologia e já começar não a sobreviver, mas a viver e viver cada vez melhor da psicologia. Então, se você quer mudar os seus resultados, se você está começando ou vai começar a sua jornada psicológica, você não pode perder essa série que nós vamos trazer para você com vídeos, com dicas, com muitos conteúdos baseados na minha experiência, baseados nas experiências dos profissionais que eu tenho como referência, que eu acompanho, e inclusive dos profissionais que eu dou supervisão. Pois eu acredito na psicologia, está chegando aí nosso mês da psicologia em agosto, eu acredito sim que é possível viver e viver muito bem da psicologia. Mas a gente precisa seguir determinados passos, seguir determinadas metodologias ou fazer um determinado planejamento para que você não seja apenas só mais um profissional da psicologia entre tantos que existem. Já somos mais de 450 mil psicólogas e psicólogos em todo o Brasil. Para você se destacar, você precisa pensar, agir de forma estratégica e muitas vezes bem diferente do que a gente aprende aí nas graduações dos cursos de psicologia. Então fique conosco, porque logo após a vinheta nós vamos trazer e iniciar esse quadro, tudo o que eu gostaria de saber, o que eu sei hoje, se eu fosse um psicólogo recém-formado. Até daqui a pouquinho. Tudo aquilo que eu gostaria de saber, o que eu sei hoje, se eu fosse um psicólogo, uma psicóloga, iniciando a minha jornada. Pois é, nós vamos começar agora esta série, que eu tenho certeza que pode contribuir aí com a sua carreira, com a sua jornada enquanto profissional ou até mesmo futuro ou futura profissional de psicologia. Cabe-lhe fazer alguns destaques. Hoje no Brasil, nós já somos mais de 450 mil profissionais de psicologia atuando no país. O Brasil é o país que mais tem psicólogos formados e atuando no mundo. A cada ano, o Censo de Psicologia tem apresentado que, em média, se formam de 35 a 45 mil novos profissionais de psicologia. Para você ter uma ideia, só em um ano nós formamos mais profissionais de psicologia do que o número total de profissionais de psiquiatria que nós temos no Brasil. Para mim, isso é um dado alarmante, importante, mas também revelador. Pois, segundo o censo do Conselho Federal de 2022, o censo que você tem acesso inclusive no site do Conselho Federal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Os psicólogos e as psicólogas estão em média de 70% a 75% desses profissionais que responderam ao censo, né? Os estudos apontam que em torno de 70% a 70% estão atuando no contexto clínico.
Outra informação importante é que, em média, em torno de 70% desses profissionais, em menos de um ano de formado, já começam a trabalhar. E em torno de 2 anos, esse número sobe para mais de 80%. E a média salarial está entre 2.500 a 4.000 e pouco, dependendo. E quanto mais tempo de formado, melhor a média salarial da média dos profissionais que estão naquela faixa etária de tempo de formação. Um dado importante para você é o seguinte: se quando você se forma, tem em média 40.000 novos profissionais entrando no mercado junto com você em todo o Brasil, e você pode pensar, não, mas eu atuo em Pernambuco, eu não vou concorrer com os colegas que se formam em São Paulo. Será que não vai? A verdade vai sim, porque hoje uma das grandes portas de entrada de profissionais no exercício profissional da psicologia são os atendimentos chamados atendimentos online ou atendimentos mediados por tecnologia, né? O famoso atendimento aí pelas as mídias, o WhatsApp, pela plataformas de reuniões como o Zoom, como o Meet. Então, hoje, com a possibilidade dos serviços de psicologia por tecnologia, você está concorrendo com colegas de todo o Brasil. Mas, por outro lado, pensando no copo meio cheio, você tem a possibilidade de atender também pacientes e clientes, ofertar serviços para pacientes de qualquer local do Brasil, quiçá do mundo. Tenho muitos colegas que atendem pessoas que estão em outros países, e boa parte da sua clientela são pessoas de Portugal, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, geralmente brasileiros que residem lá e querem ser atendidos por profissionais de psicologia que estão aqui no Brasil. Então, é importante que você comece agora a acompanhar essa série que nós vamos trazer a partir dessa semana, pensando aí, inclusive, no mês da psicologia que está chegando, no mês de agosto. Daqui a pouquinho nós estamos no nosso mês. Vamos ter promoções exclusivas, eventos exclusivos durante o mês de psicologia. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Não acredito que você ainda não segue as nossas mídias. Vai aparecer aqui o nosso Instagram da empresa, o nosso Instagram pessoal aqui, o psicólogo Manuel Carvalho. E conheça também a nossa plataforma de cursos, porque muitas das dicas que nós vamos trazer aqui, você pode ter como um suporte das nossas plataformas, dos cursos que nós temos, inclusive alguns cursos gratuitos. Mas vamos então agora começar essa série, onde nós vamos abordar nessa série dicas de como você pode começar a inserir-se no mercado de trabalho, o que eu faria se hoje eu estivesse começando no mercado de trabalho. Vamos abordar como você pode ampliar o seu alcance de novos clientes, como você pode cada vez mais não depender apenas de um tipo de serviço como consultório, principalmente para quem está começando, né? Não é fácil manter a cartela de clientela cheia. Se você tem um psicólogo, uma psicóloga que tem mais de 10, 15 anos de formado e ele é uma referência na prática que ele faz, esse profissional ele consegue viver muito bem da clínica, inclusive com lista de esperas. Mas esta não é a realidade de 90% dos profissionais de psicologia, principalmente se a gente for pensar em psicólogos e psicólogas que têm até 3 ou 4 anos de exercício profissional. Quiçá quem está iniciando, né? Ou ainda vai iniciar. É uma tarefa, às vezes, não tão fácil. E, infelizmente, eu já vi colegas que se formam e acabam desistindo de praticar a psicologia porque tem um começo bem difícil. E se você não tiver uma determinada orientação, se você não tiver seguir algumas dicas que eu vou trazer aqui, uma certeza, esse começo pode ser ainda mais difícil, ok? Então, no programa de hoje, eu vou trazer mais algumas dicas e orientações do que eu faria se eu estivesse me formando agora, se eu já reservaria um consultório, o que é que eu faria, que tipos de serviços eu começaria a procurar, ofertar, para me inserir no mercado de trabalho, para começar a já ter como pagar minhas contas com o próprio exercício da psicologia. Então, se você está para iniciar, ou se você pretende começar a prestar serviços que você ainda não presta na psicologia, então esse vídeo, esse episódio, acredito que vai te ajudar. Lembrando que tem muitos colegas que já atuam há muitos anos em determinadas práticas e querem reiniciar uma nova prática na psicologia, como, por exemplo, é da área organizacional, depois de 10, 15 anos, agora quer atender, quer iniciar um processo de terapia.
Então nós vamos agora trazer essas dicas para você. Já pode deixar aí seus comentários, o que é que você vai achar das nossas dicas, se você já implementa algumas delas e, na sua opinião, se essas dicas ou se você tem outras dicas que podem ajudar profissionais jovens, terapeutas de psicologia para o teu exercício profissional. Então vamos lá. Muito bem, então estamos iniciando o primeiro episódio de que eu faria se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu fosse um jovem profissional de psicologia. Então vamos imaginar agora que eu estou agora em pleno 2024, nesse primeiro semestre concluindo o curso de psicologia. Muitas dúvidas surgem. Eu não vou trazer dúvidas aqui relacionadas a abordagens, né? Que abordagem seguir, porque isso é um processo que muitas vezes você não vai conseguir concluir na própria graduação. Alguns já saem com isso bem definido, mas eu digo bem para você assim que os primeiros anos também, boa parte dos colegas ainda não tem definições de abordagens. Então, eu não vou focar muito em abordagens, eu vou focar em prestação de serviços psicológicos, em como você já pode começar a atuar enquanto profissional de psicologia, começar a se inserir no mercado, até já retorno do seu consultório, dos seus serviços psicológicos. E o programa de hoje ele vai focar mais no quem quer atuar aí dentro dos campos, né, da psicologia, na psicologia clínica, já que 70% ou mais de 70% dos psicólogos e das psicólogas estão atuando neste contexto. Então, estou me formando, dúvidas que surgem. E agora? Alugo um consultório, já tenho o meu consultório próprio, invisto no meu consultório próprio e como eu vou receber clientes. Vou começar pelos campos que mais hoje empregam profissionais de psicologia recém-formados de uma forma geral em todo o Brasil. São dois campos, tá? Psicologia das políticas públicas, principalmente CRAS e CREAS, e a psicologia voltada aí para atendimentos psicológicos conveniados a planos de saúde ou mediados por a tecnologia, atendimentos online. Então, entendo que esses seriam os dois principais, caso três, né? Os três principais campos de inserção de profissionais de psicologia. Olha que interessante, na minha época de formação, vai fazer agora, não, já fez 20 anos que eu tenho de formação em psicologia, que atuo como psicólogo e psicóloga. Não existia essa inserção dos psicólogos nas políticas públicas, não tinha os atendimentos mediados por tecnologia e ainda era muito tímida ou tímido a inserção de psicólogos em planos de saúde. Olha como mudou nos últimos 20 anos. O que é que a gente mais fazia na época? Qual era a principal inserção? Era começar a atender como psicólogo clínico e ralar bastante. Então hoje eu entendo que é bem mais fácil para quem vai iniciar do que há 20 anos atrás e principalmente atuações em contextos de empresa, de organizações, que foi uma das áreas que eu comecei também a atuar, além de prestar serviços de consultoria para as empresas. Nos últimos 20 anos, a psicologia ganhou, né, o espaço, foi reconhecido o espaço dentro de políticas da saúde, inclusive da saúde relacionada a planos, dentro das políticas públicas do SUAS, dentro das políticas públicas da escola, não vou abordar muito isso hoje, e realmente, principalmente nos últimos 4 anos, né, os atendimentos mediados por tecnologia tiveram uma verdadeira, podemos dizer assim, um verdadeiro big, né, um verdadeiro crescimento. Claro que por causa dos últimos acontecimentos relacionados ao que nós vivenciamos em 2020, mas cada vez mais o profissional da psicologia percebeu, a sociedade percebeu também que é muito efetivo e é muito interessante esses serviços por tecnologia. Então, vamos falar desses três serviços, mediado por os atendimentos por políticas públicas do SUAS. Só vou dar um destaque que é uma possibilidade você começar a atuar em CRAS, em CREAS, Centro Pop, nas políticas públicas, porque todo município que precisa ter esses dispositivos de assistência, né, que é uma política pública, e onde tem esses dispositivos tem que ter obrigatoriamente psicólogo e assistente social. Lembrando, para atuar nessas práticas, a graduação já vai abordar esses pontos. Então, se você ainda está na graduação, procure conhecer, procure participar de eventos, procure fazer cursos durante a graduação, porque esse pode ser o seu primeiro ponto de apoio de emprego, né? E a gente, quando está se formando, a gente muitas vezes tem que aceitar as oportunidades que aparecem. Agora, de forma ética, buscando se qualificar, buscando supervisão, buscando estudar e se aprimorar dentro desse campo.
Eu posso estar atuando dentro dessas políticas, que geralmente são trabalhos de 6 horas por dia, e já começar o foco do vídeo, atendimentos clínicos. Como é que eu começaria meus atendimentos clínicos? Lembrando aqui um ponto, eu estou entendendo que você está se preparando do ponto de vista técnico e teórico para fazer esses atendimentos, e que na sua graduação você teve estágios nessa área, você teve suporte e você tem um professor, um profissional de referência que possa te dar a supervisão. Porque se a gente for pensar, eu não posso fazer um serviço que eu não estou preparado pessoalmente, tecnicamente e teoricamente. Vamos então pensar aqui como um advogado, como diz o do diabo. Mas, Manuel, a graduação não prepara para a psicoterapia. É verdade, a grande maioria das graduações não prepara. E aí você não teve uma formação complementar, você não tem uma supervisão, você não tem um grupo de estudos de colegas com professores. Minha sugestão é procure um grupo de formação dentro de uma abordagem que hoje você mais se identifica, psicanálise cognitiva, TCC, humanista, fenomenológica, procure participar desses grupos de formação, você já vai ter um investimento, você pode, nesses grupos de formação, já começar a ir atendendo, né? Buscando sempre uma referência para ir dando a supervisão, porque você já é profissional de psicologia, entende que você já passou por uma bagagem básica para começar a atender. E o interessante desses grupos de formação ou um grupo de supervisão é porque no próprio grupo existe o ciclo de clientes, né? Os clientes chegam, procuram aquelas instituições, principalmente instituições sérias, e o psicólogo, enquanto está aprendendo, ele está atendendo sob supervisão daquele grupo, daquele profissional de referência, e geralmente ele repassa um valor, né? Ou é atendimentos gratuitos, mas aí você está aprendendo, pagando para aprender, mas já tem grupos que, ou escolas de formações, que você já recebe um valor e passa um percentual para a instituição e você fica com um percentual. Você está aprendendo e, de certo modo, já tem algum tipo de retorno. Isso eu indico para pessoas que não se sentem seguros pela bagagem que receberam na graduação, pelas formações complementares durante o curso, ou falta de referência de supervisão. Então, procura uma boa escola de formação na tua região. Existem também outros hoje bem consolidados na modalidade também online. Essa seria uma forma. E a segunda é, você já tem essa formação, você já iniciou, você já está fazendo, você já tem um preparo, você entende que você tem um suporte técnico, teórico e pessoal para começar a atender. Então, a minha dica é você começar a atender inicialmente por plano de saúde, pelo menos 1 ou 2 dias. Mas, Manuel, o plano de saúde paga muito mal. Paga. Tem plano de saúde que é uma verdadeira, vamos dizer assim, um verdadeiro sacrilégio os valores que eles pagam. Mas você precisa ter contato com clientes. Você precisa ter cartelas de clientes. Você precisa atender pacientes, clientes, para você ir, primeiro, ganhando experiência, para você ir ganhando, aprendendo a fazer o manejo dos atendimentos psicológicos, lembrando, com supervisão, com orientação adequada, e você também começar a, prestando serviço, começar a ser conhecido e reconhecido pelos pacientes e clientes que geralmente vão indicar terceiros para você. É claro que vai ser indicado se você fizer um bom trabalho. Um compromisso e uma verdadeira vontade de ajudar o outro, de compreender o que o outro está fazendo, o que o outro está precisando, já é um grande passo para você iniciar muito bem no processo de psicoterapia enquanto profissional de psicologia. Importante também você sempre estar atento, né, às situações éticas que o próprio conselho traz, do manejo do atendimento clínico. Aqui no nosso canal a gente tem mais de 400 vídeos, onde a gente aborda muitos deles, essas situações, essas demandas. Então, começaria esquecendo um pouquinho da parte de formação, né? Mas já está preparado para iniciar. Você nunca vai estar pronto. Cuidado com isso. Muitos colegas não iniciam o processo psicoterapêutico por insegurança de ainda não estou pronto. Nós nunca vamos estar totalmente pronto. Cuidado para você não estar usando isso como uma desculpa para você não iniciar um novo desafio. Muitas vezes eu mesmo já supervisionei colegas que tinham excelente bagagem, que tinham um excelente manejo, que nós percebíamos que ele estava pronto, ela estava pronta, mas ele sempre queria fazer mais um curso, mais uma formação, mais uma especialização para começar a atender. E tem coisas que a gente só aprende no manejo, no dia a dia, no trabalho psicoterapêutico, de 10, de 4, 5, 6, às vezes até 10 pacientes num dia, a gente atendendo, acho que a gente vai aprendendo.
Então, separaria pelo menos 1 ou 2 dias para atender por planos de saúde, que você vai atender bastante pacientes. Cuidado só com a questão da qualidade desse serviço. E aproveita, você está, na realidade, ainda investindo na sua carreira. Aproveita parte desse valor para você investir em qualificação, em formações, em cursos, tá? Outra dica importante para quem está iniciando, eu não alugaria um consultório só para mim, porque você ainda não tem uma cartela de clientes para preencher. A não ser que você já está começando assim, que não é a realidade de 99% dos profissionais. Você pode sublocar salas por um período. À medida que for atendendo mais pacientes, então você aluga, subloca uma sala por um período na semana, uma manhã ou uma tarde de um dia da semana, e os clientes que você vai recebendo, você vai encaixando naquele dia, naquele horário. A partir dali, você, à medida que for tendo mais clientes, você vai sublocando mais um horário. Até que chegar um ponto que você está percebendo que você precisa sublocar tantos horários que daria para você rachar uma sala com outro colega. Aí você passa para dividir uma locação de uma sala com outro colega, que aí você, por um valor mais ou menos mais baixo do que seria sublocar 3, 4, 5 horários numa semana, você consegue ter uma sala com mais dias e mais horários para atender. Esse seria talvez um segundo eixo. Mas entre esses dois eixos, nós temos hoje os atendimentos mediados por tecnologia, que você pode fazer no seu ambiente, na sua residência, desde que você trate, né, o local que você vai atender para os cuidados éticos, não ter gente passando, coisas bem básicas que a gente aprende aí na graduação, mas você pode já começar a atender por atendimentos online com baixíssimo custo. Baixíssimo custo, primeiro porque você não vai precisar sublocar salas, você não vai ter deslocamento de sua casa para o local, com gastos aí de transporte, alimentação, energia. Energia você vai ter, né? Que você vai ter energia da sua casa, o ar-condicionado talvez, pode abrir uma janela se não tiver problemas com a questão do som, do sigilo, e o equipamento que você pode usar hoje, o celular, para fazer esses atendimentos. Mas à medida que você for tendo um retorno melhor, eu recomendo ter um dispositivo, um computador. Os atendimentos mediados por tecnologia, tem alguns requisitos, alguns critérios. Nós temos um programa aqui que fala sobre isso. Vou colocar aqui um card aqui ou aqui, mas é uma grande possibilidade. Recomendo você também buscar estudar um pouquinho sobre os cuidados, o manejo desses atendimentos, mas é uma excelente forma. Uma dica é, dentro dos atendimentos mediados por tecnologia, além do baixo custo, você consegue atender pessoas não só da sua região, mas pessoas da região do Brasil todo. Inclusive, você pode estar atuando vinculado a algumas plataformas que existem, e elas fazem, né, por fazerem um trabalho muito forte de marketing, elas captam os clientes para os profissionais que são cadastrados naquela plataforma. Recomendo você estudar as principais plataformas, formas de pagamento que o profissional tem em referência a essas plataformas. Tem plataformas que têm tecnologias muito interessantes, que elas já fazem inclusive o agendamento, já disponibilizam o link para o paciente e para o psicólogo. Todo o pagamento é direto para a plataforma, que geralmente fica com uma comissão e repassa parte para o psicólogo, para a psicóloga. Também é outra forma de atuação. E geralmente nesses atendimentos por plataforma, o valor da sessão é bem melhor do que, por exemplo, um valor de atendimento por plano de saúde. Então, eu começaria assim: planos de saúde, vai ganhando experiência, contato com clientes, atendimentos mediados por tecnologia, fazendo pelo menos um dia eu mesmo divulgando e pelo menos 1 ou 2 dias em plataformas que você vai conseguir botar seus agendamentos e, se possível, já tentar sublocar, pelo menos nos primeiros meses, já começar a sublocar após 6 meses, fazendo esses atendimentos por tecnologia, atendimentos presenciais, inicialmente começando em um período, tentando colocar todos esses pacientes nesses períodos e depois você ir ampliando. Vai chegar o momento que a sua experiência, com a sua atuação, a sua prática como psicólogo, você vai começar a reduzir os atendimentos em planos de saúde, que geralmente você atende muito para ganhar pouco, e vai começar a ampliar os atendimentos mediados por tecnologia e os atendimentos presenciais. Excelente forma de você ir ampliando aí, aos poucos, galgando a sua prestação de serviço. E com certeza você seguindo essas orientações, você vai ter uma renda média mensal a curto prazo maior do que se você conseguisse um emprego que te pagaria 1.500 ou R$ 2.000 por mês, fazendo o trabalho certo. Minha sugestão é: procure
grupos de formação, grupo de supervisão. Mesmo você já fazendo isso, procure investir em uma formação qualificada continuada, porque você vai receber contatos, você vai ampliar o seu network e esses networks também vão começar a indicar pacientes e clientes para você. Se gostar da sua postura, se gostar da sua dedicação, se gostar do seu compromisso com a psicologia. Lembrando que quanto mais pessoas você atende, mais retorno vem, e não é só financeiro. Se eu atendo mais pessoas e atendo bem, aquelas pessoas indicam para outras pessoas o meu nome, né, o meu contato para novos atendimentos, para novos serviços. E de uma forma geral, o psicólogo ele não ganha tão mal por uma sessão. Em média, no Brasil, uma sessão particular tem entre 150 a 200 reais. A grande dificuldade é a gente conseguir atender uma quantidade de clientes suficiente por dia e por semana. Então, o grande problema é que às vezes o colega tem uma pessoa no dia, duas pessoas, e aí às vezes 5 ou 6 pessoas numa semana, a 150, 200 reais, dá R$ 1.000, aí tem as despesas. Mas se você começar a fazer um trabalho bem feito, de consolidação da sua autoridade, de investimento, de qualificação, de atendimentos, de ampliação do número de pacientes, você consegue aí fazer de 6 a 8 a 10 pacientes por dia. Vamos pensar um valor aí de 100, 150 reais. 150 reais daria 1.500 reais por dia, vezes 5 dias, já é um valor que chega a mais de 7 mil reais numa semana. Fazendo um trabalho consolidado, que isso não é a curto prazo, é a médio e longo prazo, você consegue sim atingir essa meta, tá? Gostou das nossas dicas? Nós vamos trazer ainda nessa série dicas de como você pode captar mais clientes no atendimento aí da clínica ou de serviços. Mas hoje eu queria só trazer essas dicas de como eu iniciaria hoje. Fazendo então, um breve resumo. Um investimento em atendimentos por planos de saúde. Não colocaria todos os dias da semana, mas colocaria pelo menos uns 2 dias por plano de saúde. No plano de saúde, normalmente o psicólogo não paga o espaço, ele não paga, ele vai prestar um serviço para uma clínica que já consegue a cartela de clientes, faz o repasse do atendimento e tira parte dela. Tá? Então você não teria investimentos com o espaço e com a captação de clientes. Faria mediação de atendimentos por mediação de tecnologia, perdão, atendimentos online, ou sozinho no meus dispositivos, nas minhas divulgações, que é um pouco mais difícil, ou vinculado, conveniado a algumas plataformas, e os atendimentos presenciais, à medida que eu for tendo um pouco mais de bagagem, os primeiros 6 meses eu começaria a sublocar salas para fazer atendimentos psicológicos presenciais. Então começaria nesses 3 eixos, lembrando que tem aí a possibilidade de práticas das políticas do SUAS também, que você pode estar trabalhando e fazendo esses outros serviços. Próximo programa, nós vamos falar um pouquinho dos serviços das políticas do SUAS e de outros serviços que você já pode iniciar com a psicologia, que não estão diretamente relacionados à psicologia clínica, à psicoterapia, mas são excelentes formas de você começar a trabalhar. Depois nós vamos ter um programa como nós podemos, enquanto profissional de psicologia, fazer ações para ampliar o número de clientes que nós atendemos e, com isso, ampliar o retorno do nosso serviço psicológico. E você, gostou desse nosso primeiro vídeo da série O que eu faria se eu fosse um jovem profissional de psicologia? Nós vamos trazer muitas dicas e orientações para você. Se gostou, deixa a sua curtida, ajude-nos a chegar à meta de 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Deixe também suas sugestões, traga comentários sobre as sugestões que nós trouxemos aqui para você. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo programa. E lembre-se, é possível sim viver e viver muito bem da psicologia. Eu acredito nisso. E você?